Existe também existem as arquiteturas de fluxo de dados, né? O sistema, como o próprio nome diz, ele é orientado, direcionado a partir da transformação de dados, ou do fluxo, né? E durante esse fluxo, o dado ele é transformado, né? Possui o objetivo de maximizar a reutilização de etapas nessa transformação de dados, ou de funcionalidades ligadas a essa transformação durante o fluxo dos dados. E existem basicamente dois tipos predominantes, né? Dois estilos arquiteturais dessa categoria, desse grupo de arquiteturas de fluxo de dados. A mais conhecida, que é a arquitetura de Pipes and Filters. Na verdade, as duas são conhecidas, mas a de Pipes and Filters, ela preza pela transformação incremental dos dados, com uma restrição de que o fluxo de entrada e saída ele é conectado entre essas partes, entre esses filtros. Então é como se tivesse canos entre os filtros que levam os dados que saem de um filtro e servem de entrada para o próximo filtro. Por isso o nome Pipes and Filters, né? Canos e filtros, né? Então é quando eu tenho a saída de um filtro como sendo a entrada do próximo, e assim sucessivamente até o final do fluxo dos dados. Enquanto um tipo menos restritivo é o tipo batch, que na verdade define uma sequência de processamento dos dados, mas não necessariamente a saída de um filtro é a entrada do próximo filtro, ou a única entrada do próximo filtro, né? Então, cada componente é independente e a única restrição é essa sequência predeterminada, né? Então, se você tem uma sequência de passos que um precisa ser executado depois do outro, e é um grande processamento desse fluxo, mas que precisa ser sequencial, você pode dizer que usa uma arquitetura em batch, né? Agora, se além dessa sequência, a saída de uma entrada do outro, você pode dizer que usa um fluxo ou uma arquitetura do tipo Pipes and Filters. Tá joia? Então, na arquitetura Pipes and Filters, né, os componentes são esses filtros de dados, sempre pensando na transformação dos dados, e o conector é o que leva a saída de um filtro para o próximo, para a entrada do próximo. Então, são os dutos, os canos, os pipes, né? E a restrição é que apenas os filtros podem transformar os dados e os dutos transportam apenas entre dois filtros. O exemplo clássico, né, da arquitetura de Pipes and Filters é a barra digamos assim, no shell, né, de linha de comando do Unix, que é justamente conhecido como pipe, né? Então, para quem já usou habitualmente o shell, sabe que essa barra vertical é chamada de pipe, né? Então, o ls pipe grep objetos vai fazer a listagem dos arquivos, só que a saída dos arquivos não é exibida na tela, mas é encaminhada pelo pipe como entrada para o comando grep, que vai fazer um filtro, e aí sim só vai mostrar os arquivos que tiverem o nome objetos como parte do seu nome, né, que satisfizerem o segundo filtro, que é o grep, né? Então, é uma arquitetura de fluxo de dados, onde a saída de um filtro é a entrada para o próximo. Tá? Variantes dessa abordagem são muito comuns, então você pode ter sequência, né, paralela, por exemplo, né, que não seja, digamos assim, necessariamente 100% sequencial, mas sequência paralelizável, né, onde eventualmente tenha alguns filtros paralelizáveis que recebem entrada, né, entradas iguais, por exemplo. Então, eu posso ter o ls pipe mais de um segundo filtro aqui. Então, a saída do ls pode ir para o grep, pode ir para o file, pode ir para outros filtros, né, em paralelo. Então, são variações, evoluções do Pipes and Filters, né? O estilo Pipes and Filters não é indicado para sistemas que necessitam troca de informação, né? O ls manda saída para o grep processa, volta para o ls. Não, isso aí não é indicado, é um fluxo, não é como se fosse uma cascata, né? Num sentido só, né? Então, essa aqui é como se fosse a topologia do Pipes and Filters. A entrada A é transformada pelo filtro f de x e entra no filtro g de x. Então, vai ficar g de f de A, né? A saída do
do, do programa, nesse caso. Né? Vantagens: dá suporte à reutilização das transformações, né? As transformações intermediárias, né? O comando ls pode ser usado independentemente, o comando grep pode ser usado independentemente, pode ser usado em conjunto. Então você usa o grep como saída de qualquer comando. Então é realmente interessante reutilizar as partes, né? Em termos funcionais, né? Reuso funcional. Oferece uma organização intuitiva, útil na comunicação, é fácil de adicionar novas transformações, novos componentes que ficam disponíveis, né, se você quiser utilizar. É relativamente simples de implementar. Né? Desvantagem: necessita de um formato de transferência de dados comum. Né? Então, se tem formato string, formato, né, que use saídas padronizadas, tipos de dados padronizados, ótimo, né? Agora é uma desvantagem, você precisa ter isso daí, né? Esse padrão, digamos assim, nos dados. Né? A implementação dos sistemas que interagem através de eventos é muito dificultada. Né? Então, o fluxo prioriza a transformação de dados, é fluxo de dados. Né? Lidar com evento fica mais complicado.